Quero-vos dizer aqui deste lado um bom dia a todos aqueles que estão ligados na live, a todos aqueles que estão a assistir a este direto. Eu nesta manhã venho compartilhar convosco a palavra de Deus. Espero que este louvor tenha sido suficiente para tu poderes abrir o teu coração na casa, na tua casa, com a tua família, e que tu possas receber aquilo que o Senhor quer falar nesta manhã. Amém? O louvor pode descer. Amém? O meu pianista fica. Vocês não veem, mas eu tenho um pianista. É o Ricardo. Amém? E a palavra que eu quero compartilhar convosco, eu dei o tema de a crise e o nosso estado. Ultimamente é isso mesmo que nós temos vivido. São um tempo, um período, há uns 15 dias atrás, tudo mudou na nossa vida. E passámos a viver uma crise na área da saúde por causa deste coronavírus chamado Covid-19, não é? Mas há uma realidade que é certa, e ela está em João 16:33, capítulo 16, versículo 33, que diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabes, estas aflições fala precisamente nas angústias, fala precisamente nas dificuldades, fala nas preocupações, nos sofrimentos, nas crises que por vezes chegam à nossa vida sem nós esperarmos e sem nada termos feito, ou pelo menos contribuído para que elas viessem bater à nossa porta. Eu fui procurar a definição de crise e existem várias definições. No lado da medicina, por exemplo, pode estar relacionado com um agravamento de alguma doença aguda, por exemplo, uma crise cardíaca que se desenvolve na doença que o paciente já tem, uma crise de epilepsia. Também pode ser uma crise emocional pela qual nós também um dia já passámos, como uma crise de choro, uma crise de nervos. Também define-se como um momento perigoso ou um momento difícil e decisivo pelo qual nós tenhamos que passar. E também ainda pode ser definido como a falta de alguma coisa que nós consideremos que ela seja essencial e importante para nós. Lembro-me que quando a crise se iniciou, esta crise do Covid-19, a primeira coisa que faltou no supermercado foi o papel higiênico. Então, a crise do papel higiênico era algo que era essencial, que as pessoas precisavam e já não encontravam. Depararam-se depois com uma crise do papel higiênico. Mas de onde é que surgiram estas crises? De onde é que elas vêm? Porque Deus, quando criou o mundo era perfeito. A Bíblia diz que Deus criou um mundo perfeito, Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou a criação e Deus criou o homem e o colocou nesse mundo perfeito para que ele pudesse estar junto da criação, habitar nesse mundo, mas ele deu também uma missão ao homem quando o colocou nesta terra. E a missão era de ele governar e cultivar a terra. E nós não sabemos por quanto tempo, mas sabemos que durante um tempo indeterminado, Adão e Eva, eles viveram nesta terra sem crises. Eles viveram nesta terra em harmonia. Mas por um tempo indeterminado, a Bíblia não o diz. Mas então chega o momento em que Adão e Eva, eles caem na tentação do diabo. Eles pecam, eles desobedecem à ordem de Deus, não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles tomaram do fruto, eles desobedeceram a Deus e com isso veio o pecado sobre as suas vidas. E veio também o juízo divino sobre eles. Veio o juízo divino sobre Adão, veio o juízo divino sobre Eva, veio o juízo divino sobre a serpente. E nós podemos ver isso em Gênesis 3, versículo 14. Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então vemos que Deus começou a colocar o seu juízo divino sobre o pecado quando veio ao mundo, sobre a serpente, sobre a mulher. Jesus disse em Gênesis capítulo 3, versículo 16: multiplicarei grandemente a tua dor, a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Já para o homem, Deus disse, Gênesis 3,
Versículo 17. Porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E espinhos e cardos também te produzirá, e comerás erva do campo. No suor do teu rosto comerás o pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Mas o juízo de Deus, ele não veio só para Adão, ele não veio só para Eva, ele não veio só para a serpente, mas ele também caiu sobre a terra. Porque no versículo 17 diz, maldita é a terra por causa de ti. Não por causa de Adão, mas por causa do pecado que entrou através da vida de Adão. Agora a terra também sofreu as consequências do pecado. E em Romanos 8, versículo 22, diz o seguinte, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E nós não precisamos de muito, não precisamos de nenhuma faculdade para conseguirmos entender que a terra, ela está num sofrimento, que a terra, ela está num desequilíbrio e é visível. O aquecimento global tem provocado secas extremas em determinadas zonas do mundo. Por outro lado, em outras zonas, tem trazido o derretimento de glaciares que, consequentemente, tem trazido cheias e, consequentemente, o aumento do nível do mar. Não precisamos de muito para ver que a criação, ela está em sofrimento. Espécies estão a desaparecer por causa da terra estar em desequilíbrio, por causa do pecado ter entrado no mundo. Então o pecado, ele afetou o homem, mas ele também deformou o mundo. E por isso, nós hoje experimentamos e vivemos diferentes tipos de crise. Por isso o versículo diz, no mundo tereis aflições, no mundo passareis por dificuldades, no mundo passareis por problemas, crises, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, enquanto nós vivermos nesta terra, nós sabemos que vamos sempre passar por crises, vamos sempre passar por dificuldades, as crises elas irão sempre existir. E é certo que, assim como surgiu agora o Covid-19, quando esta crise passar, outras surgirão. Mas o que eu quero dizer nesta manhã é que o problema não é as crises chegarem até nós. O problema não é quando as crises nos batem à porta. O problema é o estado em que nós estamos quando a crise chega, quando a crise te bate à porta. E nós vamos ver 3 exemplos de pessoas que passaram por crises nesta terra, não contribuíram para que elas tivessem chegado até si. E nós vamos ver a diferença que fez quando elas permaneceram em Deus, daquelas que não permaneceram em Deus. E o primeiro exemplo é Noé. E vamos ler Gênesis 6, capítulo 5, até o versículo 8, que diz o seguinte: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação de pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até às aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículos mais seguintes, versículo 11. Diz o seguinte: A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu, os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Como se é que encontrava o povo no tempo de Noé? A Bíblia diz que Noé, ele viveu numa geração em que apenas existia a corrupção, existia a violência, existia o afastamento dos caminhos de Deus. O povo se tinha afastado dos caminhos de Deus. Mas, porém, a Bíblia diz que havia um homem que era justo, que Noé, ele andava com Deus.
que Noé, ele temia a Deus. Então, por causa dessa geração corrupta, por causa dessa geração violenta, Deus decide colocar o fim a essa geração com um dilúvio. Mas a Noé, Deus pretende poupar a sua vida. E eu vejo aqui 2 princípios sobre a crise que veio neste período, a crise do dilúvio. E consegui tirar daqui 2 princípios que eu gostava que vocês analisassem comigo e refletissem sobre eles. O primeiro, toda a crise que chega, ela vem para fazer uma separação. Ela vem para separar aqueles que estão preparados daqueles que não estão preparados. Como, por exemplo, as empresas agora neste período em que surgiu o coronavírus. Vai acontecer que as empresas que têm um fundo financeiro, que têm uma reserva, provavelmente elas vão conseguir subsistir. Mas aquelas que não têm qualquer reserva, ainda não foram as pessoas atingidas pelo vírus dessa empresa, mas é o suficiente fecharem as portas uma semana para que tenham que fechar as portas ao negócio, porque não conseguem resistir, não se prepararam. Então as crises, elas vêm para fazer uma separação dos que estão preparados e daqueles que não estão preparados. A crise do dilúvio, ela é clara, ela veio para separar uma geração corrupta, uma geração injusta, daqueles que eram justos, dos ímpios e daqueles que eram justos. Noé foi achado justo, porém a geração, ela era corrupta, ela era ímpia. Por outro lado, vejo também que todas as crises que somos nós que as provocamos, ou seja, todas as crises que vêm à nossa vida por consequência nossa, por más decisões nossas, então essa crise ela está por nossas mãos e vamos ser nós que vamos ter que lidar com elas. Somos nós que nos vamos ter que desvencilhar com elas. Mas toda a crise que chega à nossa vida, sem que nós tenhamos contribuído para ela, eu vejo que Deus é quem nos dá todas as ferramentas para que nós nos consigamos vencer sobre esta crise. E por isso, Noé, ele recebe 2 coisas importantes da parte de Deus. Ele recebe a informação e ele recebe a instrução. Noé, ele recebe a informação de que Deus iria destruir a terra por causa da violência, por causa da corrupção. Ele iria destruir a terra com o dilúvio. Mas Deus também lhe dá a instrução. Deus também diz a Noé o que é que ele tem que fazer e como ele tem que fazer. O que tem que fazer e como ele tem que fazer. O que é que ele tem que fazer? Uma arca. Mas como é que ele vai fazer? Deus lhe dá todas as medidas, todos os materiais necessários. Deus lhe diz aquilo que ele tem que usar. Gênesis 6,14 comprova isso. E diz o Senhor: fazei para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora. Desta maneira a farás. Versículo 15. De 300 côvados o comprimento da arca e de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela. E de 1 côvado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares abaixo, 2º e 3º. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Então Deus, ele dá a Noé toda a informação que ele necessita e também toda a instrução para que ele possa superar esta crise. Mas depois de nós recebermos a informação, depois de nós recebermos a orientação, as instruções, nós precisamos de cumprir. Agora, com esta situação do vírus, foi-nos dada a instrução pelas nossas autoridades nesta terra que foram instituídas por Deus. E eles nos deram a autoridade para quê? Ficarmos em casa, lavarmos as mãos constantemente, nos resguardarmos, estarmos a uma distância de 2 metros, todos aqueles que têm que ir trabalhar. Então, a instrução já nos foi dada, mas nós precisamos também de cumprir com ela. E diz também, Romanos 13:1, diz que todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Portanto, quem se recusar a submeter-se à autoridade está a colocar-se contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Sabem, há pessoas que até poderiam e têm esse privilégio de estar em casa, as empresas se fecharam para poderem também trazer a proteção sobre os seus trabalhadores. Mas há pessoas que, como já vimos na comunicação social, a irem para a praia, a irem passear, e por isso elas estão-se a expor ao vírus.
é necessário nós recebermos a informação da autoridade como Noé recebeu a informação de Deus. A instrução, Noé também recebeu, nós já recebemos a instrução das nossas autoridades, colocadas por Deus nesta terra. Mas é necessário nós também cumprirmos. E Noé, ele cumpre essa ordem de Deus. Ele cumpre aquilo que Deus lhe pediu. E Noé começa a construir a arca. E a arca, ela levou cerca de 100 anos a ser construída. E durante esse período em que Noé e os seus filhos trabalhavam na construção da arca, eles também tiveram o privilégio de poder pregar o arrependimento para aquele povo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz que Noé, ele era o pregoeiro da justiça. Noé pregava pelo arrependimento, para que aquele povo também se pudesse salvar juntamente com ele na arca. E porquê? Porque o desejo de Deus é que nenhum deles, dos seus filhos, pereça. Esse é o desejo de Deus. Embora Deus não tolere o pecado, Deus, ele também é misericordioso. 2 Pedro 3:9, capítulo 3, versículo 9, diz: não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, era da vontade de Deus que aquele povo se pudesse arrepender e entrar na arca com Noé. E Noé, ele constrói a arca, porque a arca seria o lugar de refúgio, seria o lugar de proteção, seria um tipo de bote de salva-vidas para todos aqueles que se arrependessem e crescem na palavra que Noé pregava. Era para toda a família de Noé, para Noé, mas também para todos aqueles que se viessem a arrepender. Mas as pessoas não creram na pregação de Noé e por isso não quiseram refugiar-se no refúgio de Deus, na arca. E antes do dilúvio, antes desta crise chegar, veio o aviso. Veio o aviso e Noé foi quem trouxe esse aviso, tentando trazer o arrependimento. Para quê? Para que os injustos tivessem a oportunidade de poder entrar, tirar também bilhete e entrar nesse bote de salva-vidas, nessa classe dos justos. Então Noé, ele termina a construção da arca. E quando Noé termina a construção da arca, Deus emite a lista daqueles que iriam entrar na arca. E essa lista está em Gênesis 7, capítulo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. A oportunidade, ela veio, era para todos. Noé pregou, mas apenas a família de Noé entrou. E é interessante que Deus não diz que a esposa de Noé era justa, que os filhos de Noé e as noras eram justos, não. Deus diz que Noé era justo. Então, por causa de Noé ser justo, toda a família teve acesso, toda a família teve direito ao bilhete para entrar na arca. E entraram na arca. Atos 16, versículo 31, diz o seguinte: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A arca hoje para nós é a nossa casa. A nossa casa é hoje para nós o lugar de refúgio, o lugar seguro. E olha o que Deus faz por causa de um justo. Não importa quem está contigo na tua casa, mas por causa de um justo, Deus trará a proteção, Deus irá trazer a blindagem sobre todos aqueles que estão na casa contigo. Por causa que tu, que és justo, que tens pago o preço, que tens constantemente dobrado os teus joelhos em oração pela tua família. Por causa de ti, Deus irá trazer também a salvação sobre todos aqueles que estarão sobre a tua casa. Então esse vírus não irá chegar até à tua casa. Esse vírus não irá bater à tua porta. Porque o lugar seguro é a tua casa, o lugar onde tu estás. E por causa de ti também não irá chegar sobre qualquer um daqueles que estão contigo. E diz assim em Salmos 91, diz mais: nenhum mal te sucederá. Salmos 91, versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem
em todos os teus caminhos. Esta é a promessa de Deus para ti. Agarra esta promessa de Deus. Sabes, este tempo em que nós estamos de quarentena, em que nós estamos em isolamento, do qual Noé também esteve, é o tempo em que nós precisamos de colocar a nossa vida em ordem com Deus. E Noé aproveitou exatamente esse tempo para fazer isso. Noé teve 370 dias na arca com a sua família. E até Deus mandar sair, algo tinha que ser feito dentro daquela arca. Porque quando eles saíssem da arca já nada estaria igual. O mundo, a terra, já não estaria da mesma forma. Noé iria ter que precisar de recomeçar a sua vida de novo. Então Noé, ele aproveitou esses 370 dias. Essa quarentena em que nós estamos a viver agora. Que nós possamos aplicar isto de Noé. Noé organizou-se. E Noé reinventou. Precisamente porque nada seria igual quando ele saísse daquela arca. Então seria necessário recomeçar tudo de novo, fazer uma vida nova. Seria necessário depender de Deus em todas as coisas. Sabem, nós precisamos de voltar a hábitos que nós tínhamos quando a rotina ainda não nos tinha agarrado, não nos tinha pegado. Sabem, quando a rotina não nos ocupava e preenchia tanto o nosso tempo como preencheu e preenche nos dias de hoje e nos faz afastarmos de Deus. E Deus, o que Ele deseja é que nós voltemos a estarmos mais tempo com Ele. Deus deseja que nós nos arrependemos. Deus deseja que nós comecemos uma nova vida com Ele. Uma nova vida de intimidade. Que nós abandonemos o pecado. Que toda a falta de perdão que possa existir no nosso coração, Deus possa curar. É um tempo de nós nos voltarmos a agarrar a Deus. E o que tens feito tu neste tempo de quarentena, neste tempo de isolamento, tu que tens estado em casa com os teus filhos, será que tens tido tempo agora para poderes reunir a tua família e fazeres cultos familiares como se calhar faziam os teus pais quando tu eras criança? O orar à refeição, isso deixou de existir. Será que agora tens aproveitado esse tempo, já que comes em família, para orares antes da refeição? Orares com os teus filhos? Orares com a tua família? Dobrares os joelhos na presença de Deus? Isso é o que Deus tem requerido neste tempo. É tempo de voltarmos aos hábitos com Deus. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, fala sobre um homem, Ezequias, que ele estava à beira da morte. E veio a palavra do Senhor através de Isaías, que lhe disse assim: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ezequias, depois de ouvir estas palavras por meio de Isaías, Ezequias foi orar ao Senhor e diz a Bíblia que ele chorou muitíssimo. E ainda Isaías não tinha saído do pátio quando o Senhor voltou a trazer uma mensagem para Ezequias. E diz no versículo 5, ainda no capítulo 20, o Senhor diz a Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Este tempo de quarentena é o tempo de nós dobrarmos os nossos joelhos perante a presença de Deus. É o tempo de nós chorarmos. É o tempo de nós voltarmos de novo para Deus, colocarmos a nossa casa em ordem. E depois de nós havermos feito tudo isto, Deus ouvirá a nossa oração e Deus nos sarará e nós viveremos. É tempo de nos organizarmos e de reinventarmos como família. Porque depois que esta crise passar, provavelmente o mundo já não estará da mesma forma. Já se fala numa crise mundial. E provavelmente os nossos bolsos, as nossas finanças já não estarão iguais ao que se tivessem se a crise não tivesse passado por aqui. Mas o que é certo é que a crise está a mexer com a bolsa financeira, está a mexer com os recursos das famílias. Então é necessário nós nos organizarmos e reinventarmos. Após os 370 dias, Noé e a sua família puderam sair
da arca. E é interessante que a Bíblia diz no versículo 4 do capítulo 8 o seguinte: e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, repousou sobre os montes de Ararat. Eu quero fazer aqui uma analogia. É interessante que quando a crise ela começou, quando o dilúvio veio sobre a terra, Noé e a sua família, a arca, ela estava em baixo. Mas quando a crise terminou, passaram-se os 370 dias, a arca, ela estava no monte. A arca, ela estava em cima. Sabes o que isto significa? Significa que os filhos de Deus vai querer levá-los para um nível mais acima. Deus vai nos querer levar a um nível espiritual mais acima. Porque aquilo que tu vais fazer na tua casa irá depender do nível que tu vais atingir. Se tu vais continuar em baixo como a arca quando a crise veio, ou se tu vais superar e tu vais te encontrar a um nível mais acima, porque tu dobraste os teus joelhos, porque tu oraste, juntamente com a tua família, tu organizaste, colocaste a tua família em ordem. E isso vai fazer com que Deus te leve a um nível mais acima. Nós vamos estar espiritualmente mais maduros e preparados. Sabem para quê? Para as outras crises que virão. Porque não ficará por aqui. Porque enquanto vivermos nesta terra, enquanto vivermos neste mundo, iremos passar sempre por crises. No mundo tereis aflições. Então, o problema não é quando a crise chega. E é isso que eu vos quero mostrar ao falar neste exemplo de Noé. O problema não foi quando o dilúvio veio. O problema é o estado em que Deus encontrou o povo quando ele veio. Quando o dilúvio veio. E as pessoas ainda tiveram tempo para se preparar. Porque diz a palavra que Noé, ele era o pregoeiro, ele pregava por arrependimento. Mas o povo não deu ouvidos. Então veio o dilúvio que matou toda aquela geração que se encontrava como? Era violenta, corrupta, longe de Deus. Porém, Noé foi aquele que foi salvo, que ficou aprovado. Porquê? Porque ele era um homem justo. Então, é necessário nós termos a nossa vida bem organizada perante Deus. É necessário nós colocarmos a nossa casa em ordem, desde as nossas finanças, desde as nossas emoções, desde os relacionamentos com a nossa família, com o nosso próximo, com a liderança, principalmente com Deus. Porque não sabemos qual é o dia em que iremos ser surpreendidos por algo que será inevitável. Segundo o exemplo que eu quero falar e deixar-vos aqui nesta manhã, é o exemplo de Daniel e dos seus companheiros. Daniel, ele fazia parte do Reino do Sul. O Reino do Sul havia sido invadido pela Babilónia. Nabucodonosor, o rei, ele levou ao cativeiro todos aqueles que se achavam sábios, todos aqueles que eram inteligentes, todos aqueles que não tinham qualquer defeito, e deixou para trás todos aqueles que eram pobres. E nesse cativeiro fazia parte Daniel. E Daniel, quando chegou, o rei até ofereceu as suas iguarias, mas Daniel, para não pecar contra Deus, ele recusou as iguarias do rei. A Bíblia diz que Daniel também era um homem que se consagrava a Deus. Ele era um homem que orava, diz a Bíblia, 3 vezes ao dia. A Bíblia também diz que Daniel era um homem fiel. E por isso ele era um homem respeitado por todos. E Deus havia dado a Daniel a capacidade de interpretar sonhos. E o rei Nabucodonosor, houve um dia que ele teve um sonho. Veio um problema sobre a vida de Nabucodonosor, porque ele sonhou, mas não se lembrou demais daquilo que tinha sonhado. Então, os sonhos naquele tempo, só para terem a noção, naquele tempo os sonhos significavam mensagens dos deuses. E quem poderia interpretar esses sonhos? Seriam os astrólogos, seriam os magos e os encantadores. Então, o rei, ele teve um sonho, não se lembrava do que havia sonhado. E ele agora queria que alguém lhe pudesse dizer o que é que ele sonhou e a interpretação desse sonho.
Então ele chama todos os magos, os astrólogos e os encantadores para que pudessem revelar e interpretar esse sonho. Porém, nem magos, nem astrólogos, nem encantadores conseguiram revelar e interpretar sequer o sonho que o rei havia tido. Então o rei, ele se enfureceu e decidiu matar todos os sábios da Babilônia. Fazendo então este resumo, vamos entrar no texto. Daniel capítulo 2, versículo 13. Versículo 12 e 13. Diz o seguinte: por isso o rei muito se enfureceu e se irou, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. A crise veio sobre Daniel, sobre todos os sábios, sobre os companheiros de Daniel. A morte havia chegado sobre eles porque não tinha existido um único sábio na presença do rei que tivesse conseguido interpretar e revelar o sonho. E Daniel, ele não sabia porquê o lançamento desse decreto, porque Daniel não havia sido questionado para interpretar ou tentar perceber que sonho tinha sido aquele que o rei havia tido. Então Daniel, ele não sabia o motivo. E ele foi ter com o Arioque, o capitão da guarda do rei, que era esse mesmo que estava responsável por matar todos os sábios. E Daniel perguntou a Arioque porquê que os sábios vão ser mortos. E Arioque falou para Daniel e disse: olha, o rei teve um sonho, ninguém conseguiu interpretar esse sonho. E o rei, ele quer a interpretação do sonho e quer saber também que sonho foi esse que ele teve, porque o rei não se lembra. Então Daniel, ele vai à presença do rei e pede um tempo para que Deus lhe pudesse falar qual o sonho que o rei havia sonhado e a sua interpretação. E o rei concede esse tempo a Daniel. E vamos ver o que é que o Daniel faz. Daniel, capítulo 2, versículo 17. Diz assim: então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Daniel, ele foi para o seu lugar de segurança. Daniel, ele foi para o seu lugar de refúgio, a sua casa, e juntou-se com aqueles que estavam na sua casa. Juntaram-se como? Em oração. Para quê? Para obter a resposta de Deus. Então Daniel, ele também se organizou como Noé. Ele organizou-se com os seus companheiros que estavam na sua casa e eles oraram pela obtenção da resposta da parte de Deus. E diz em Daniel 2, versículo 19: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou a Deus do céu. Daniel vai à presença do rei e revela e interpreta o sonho. E então olha o que acontece quando Daniel revela o sonho ao rei. Capítulo 2, versículo 48. Então o rei agradeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas a Daniel permaneceu na porta do rei. E o que é que eu te quero dizer com isto? Enquanto uns sábios, os magos, os astrólogos, enquanto esses não se encontraram preparados, Daniel, ele se encontrou preparado quando veio a crise de morte sobre todos os sábios. Porque Daniel, ele não esperou que a crise viesse para que ele dobrasse os seus joelhos e orasse. Daniel, ele já tinha essa rotina continuamente na sua vida. 3 vezes ao dia diz a Bíblia que Daniel orava ao Senhor. E por causa dessa rotina que Daniel tinha, Daniel, ele estava preparado para enfrentar esta crise de morte. Por isso ele tem a ousadia de ir à presença do rei, falar com o rei, pedir um tempo para que ele pudesse buscar a Deus. E sabem porque é que a resposta ela foi rápida, ela foi imediata? Porque Daniel, ele tinha intimidade com Deus. Intimidade com Deus leva-nos a uma santidade com Deus. Daniel, ele ouvia bem de perto a voz de Deus.
E ele era tão íntimo com Deus que rapidamente Daniel ele tem a interpretação do sonho do rei. Enquanto que para uns a crise ela vai levar à destruição porque não estão preparados, para outros, no caso de Daniel e dos seus amigos, a crise foi uma oportunidade até para Daniel ser promovido, para além de poupar também a sua vida e dos seus amigos. Então a crise, ela vem para fazer uma separação entre os que estão preparados e os que não estão preparados. E a crise o que faz é que destrói uns, mas levanta outros. Então Daniel ele foi promovido pelo estado em que ele estava. O estado era que Daniel ele estava preparado em Deus. Há pessoas que, por causa do seu estado, por causa de elas estarem preparadas, elas vão conseguir transformar os problemas em soluções. E outros que não estão tão preparados, elas não vão conseguir, das crises, transformá-las em soluções. E por isso não vão suportar as crises. E o problema não foi por causa da crise da morte dos sábios ter chegado. O problema foi o facto do estado em que eles se encontravam quando a morte chegou sobre todos os sábios. Daniel e os seus amigos eles estavam preparados e foram poupados. Mas os sábios, os magos, os astrólogos, esses não foram poupados, porque nenhum conseguiu a interpretação do sonho. Então é necessário nós nos analisarmos em que estado nós estamos, porque crises irão sempre continuar a bater à porta. O terceiro exemplo que eu vos quero deixar é o exemplo de José. José, ele era o filho de Jacó, o 11º filho de Jacó. E ele, fazendo um resumo, porque a história é longa e grande, ele foi vendido pelos seus irmãos, tinha 14 anos. E quando José ele chega no Egito, agora é Faraó quem tem um sonho. E como eu já disse anteriormente, os sonhos eram algo vindo dos deuses, era uma mensagem trazida pelos deuses. E essas mensagens, esses sonhos precisavam de uma interpretação. Mas assim como aconteceu com Daniel, não havia magos, não havia astrólogos, não havia ninguém que conseguisse revelar este sonho que Faraó havia tido. Então José, ele foi achado, preparado para revelar o sonho. E José é chamado à presença de Faraó. E José, ele consegue revelar o sonho. E a revelação do sonho são 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Esses 7 anos de fome significariam uma crise de fome que estava prestes a chegar à terra. E em Gênesis 41:30 conseguimos ver o quão grave seria a fome. Que diz o seguinte, Gênesis 41:30: mas depois virão 7 anos de fome, depois dos 7 anos de fartura. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. Veio uma crise de fome gravíssima sobre a terra do Egito. Mas é interessante que a crise que veio sobre a terra do Egito é precisamente a mesma crise que veio e colocou José como governador do Egito. Como eu já disse anteriormente, há crises que vão levar uns para a destruição, mas outros para serem levantados. A crise que levou toda a terra do Egito e que a colocou com uma fome gravíssima foi a mesma crise que levantou José e o colocou como governador do Egito. Porque José, ele sabia administrar. Mas onde é que José aprendeu a administrar? José não teve em nenhuma faculdade. Antes, pelo contrário. José, antes desta crise chegar, a crise da fome, José, ele havia passado por outra crise. Ele havia estado preso durante 2 anos e injustamente. José esteve preso durante 2 anos por causa da mulher de Faraó. Mas José, durante o período em que ele esteve preso, José não cedeu sequer, ou nem pensou sequer em algum momento em murmurar contra Deus, ou em reclamar da vida porque havia sido preso injustamente. Ele estava naquele lugar de forma injusta. Durante 2 anos, não era uma semana, não é 2 semanas como nós estamos agora fechados em casa, não, foram 2 anos que José ficou preso. Mas antes, pelo contrário, José, ele preferiu aprender a fazer as coisas certas, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo estando preso. José preferiu aprender.
Então, nos momentos de crise, nos momentos em que José ele esteve preso, ele preferiu aprender a administrar. E foi lá que nós vemos que José ele aprendeu a ser um administrador. Diz em Gênesis, capítulo 39, versículo 22. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do carcereiro. E ele ordenava tudo o que ali se fazia. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele e tudo o que fazia o Senhor prosperava. É necessário nós aprendermos com as crises. É necessário nós aprendermos com as dificuldades. É necessário nós aprendermos com as prisões que vêm à nossa vida. Porque novas crises virão. José decidiu aprender enquanto esteve preso na prisão a administrar. E quando ele saiu da prisão, ele foi colocado num patamar mais acima. Ele foi colocado para administrar uma crise gravíssima que viria sobre a terra. E porque José então aprendeu a gerir nas dificuldades, nos momentos da crise, Faraó conseguiu encontrar alguém que estava preparado para lidar com uma nova crise, a fome na terra do Egito. Gênesis 41, versículo 38, diz o seguinte: E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, eu te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Então, a prisão para José, ela foi uma escola de aprendizagem. E agora a crise da fome estava a ser a oportunidade para José aplicar aquilo que ele havia aprendido anteriormente quando esteve preso. Então, o estado em que José se encontrava quando a crise da fome chegou, determinou a solução para a terra do Egito. Gênesis 41, versículo 54. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras. Mas em toda a terra do Egito havia pão. Mas em toda a terra do Egito havia pão. O estado em que José se encontrava quando a crise chegou fez com que Deus o levantasse e trouxesse as soluções para a terra do Egito. Mais uma vez nós vemos aqui a separação nesta crise de fome. Todas as outras terras ao redor do Egito não tinham fome somente, não tinham pão. Mas a terra do Egito, aí havia pão. A separação daqueles que se preparam, daqueles que não se prepararam para uma crise de fome. Então o que importa é o estado em que nós estamos quando a crise ela vem. E porque José ele estava preparado, então foi possível essa crise não passar pelo Egito, porque o mantimento ele foi guardado durante os 7 anos de fartura. E porque armazenaram toda a colheita em excesso que tiveram durante os 7 anos de fartura, a terra do Egito, ela teve pão e ainda pôde vender às terras vizinhas. Então o estado em que nós estamos é que vai determinar se nós vamos ser vencedores ou perdedores quando as crises nos batem à porta. E quando eu estava a preparar esta palavra, veio ao meu coração uma crise pela qual a terra ela está prestes a passar, mas ainda não passou, ela ainda não chegou. Uma crise que se dará, que será a vinda do Filho do Homem. E diz em Mateus 24, 36, quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem.
Jesus prometeu e Ele disse e deixou claro que Ele iria voltar. E Ele iria voltar para quem? Ele iria voltar para vir buscar a sua igreja, sim. Mas vir buscar aqueles que estarão preparados. Aqueles que Deus encontrará preparados no dia em que Jesus vier nos buscar. A sua vinda nesta terra, ela será tão rápida que não vai haver tempo para o arrependimento. Não vai haver tempo para negociações de última hora. Jesus, Ele virá de surpresa. Ele virá sem avisar. Assim como diz que Noé, ele pregou o arrependimento. Mas as pessoas não deram ouvidos. Noé entrou na arca e ninguém se apercebeu. E veio o dilúvio. Assim será a vinda de Jesus. Quando Ele vier nesta terra, como é que estará o nosso coração? Como é que estará a nossa vida? Porque o estado em que nós estivermos na volta de Jesus vai determinar o nosso destino eterno. Então nós não sabemos quando, mas Jesus, Ele deixou alguns avisos e um deles seria a vinda de pestes. E não só. Também a vinda de fomes, de terremotos, o esfriamento do amor, que é tão visível. Guerras e rumores de guerras, nação contra nação, filhos contra pais, noras contra sogras. Então a vinda do Filho do Homem, ela será um momento de crise. E essa crise será um momento, como eu já disse, de separação. A crise, ela vem para fazer uma separação. Mateus 25, versículo 35, diz o seguinte: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, separará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está perante desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me, e estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedámos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro não me acolheste, estando nu não me vestiste, e enfermo na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá o rei, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Repara, Jesus, Ele um dia virá. E Ele virá para fazer a separação dos justos e dos ímpios. E cada um irá ter a sua recompensa. Os justos irão alcançar o seu galardão junto do Pai nos céus. Mas os injustos, eles irão para o lago de fogo e de enxofre, que será o inferno. E é importante realçar aqui algo sobre estas personagens que eu falei: Noé, Daniel, os seus companheiros e José. Todos eles foram encontrados preparados. Porquê? Porque tinham a sua vida em ordem com Deus. Em primeiro lugar, a primeira coisa que nós devemos colocar em ordem é a nossa vida com Deus. Porque após nós termos colocado a nossa vida em ordem com Deus, todas as outras demais coisas serão acrescentadas e serão colocadas em ordem na nossa vida. Virá por acréscimo. Noé, a Bíblia diz que ele era um homem justo e andava com Deus.
Daniel, ele era um homem fiel e que orava 3 vezes ao dia. José, o Espírito de Deus estava com ele e Deus era com José. Então vemos nitidamente que todos eles eram servos que andavam com Deus. E nesta manhã, eu quero te perguntar, tens tu andado com Deus? Está a nossa vida organizada com Deus? Não existe crise na Bíblia que não venha para fazer um concerto com o povo e levantar quem foi fiel, mas destruir os injustos. Nesta manhã, na tua casa, no lugar onde tu estás, fecha os teus olhos. Vou pedir ao louvor que possa subir. Fecha os teus olhos. Quando vier a maior surpresa de todas, a vinda do homem, talvez a maior crise que a humanidade alguma vez vai enfrentar, como será que Deus nos irá encontrar? Estaremos nós preparados ou não em Deus? Porque o problema não será a vinda do Filho do Homem. O problema será como é que Ele nos irá encontrar quando Ele vier. Então este é o tempo. Este tempo em que nós estamos de quarentena. O tempo em que tu tens que estar em casa com a tua família. É o tempo em que tu precisas de colocar a tua vida pessoal em ordem. De colocar os teus sentimentos em ordem. De colocar a tua vida espiritual em ordem. Em que estado estás tu nesta manhã? Como te encontras tu nesta manhã em Deus? Esta crise que nós temos a passar, que estamos a passar, do vírus, é a oportunidade de Deus para nós prepararmos, para colocarmos a nossa casa em ordem, porque outras crises virão. E um dia Jesus irá voltar, nós não sabemos quando. E é necessário que a nossa casa ela esteja em ordem, que a nossa família, os nossos relacionamentos estejam em ordem, que as nossas emoções, as nossas finanças, a nossa vida, principalmente com Deus, ela esteja em ordem. Porque o dia em que Jesus voltar com toda a sua glória, nós iremos ser julgados pelo estado em que formos encontrados. Uns irão ser colocados à direita de Deus. Outros irão ser colocados à esquerda de Deus. Os da direita, eles irão entrar na presença do Rei dos Reis. Mas os da esquerda, eles irão ser consumidos por um lugar de fogo e de enxofre. Nestes dias, Jesus tem batido à porta de muitos corações. Há pouco eu tinha lido nas redes sociais, na Itália, de um médico cujo, durante a sua infância, ele viveu nos caminhos de Deus com os seus pais, mas cresceu e se afastou dos caminhos de Deus. E agora, como médico, ele chegou a uma conclusão: não está nas mãos dele salvar vidas. Não existem recursos, não existem meios. Mas ele entendeu uma coisa, através desta crise: Deus está no controle de todas as coisas. E por causa desta crise, ele diz que foi o motivo para ele retornar aos caminhos de Deus. Então que esta crise seja um motivo para tu, neste período de quarentena, retornares aos caminhos de Deus, reorganizares a tua casa, restabeleceres-te com Deus em momentos de intimidade como tinhas antes. Eis que estou à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo.
Eis que nestes tempos Jesus tem batido à porta de muitos. Vem um tempo de arrependimento. É necessário abrir o teu coração e voltares para os caminhos de Deus. Enquanto o louvor vai tocar, com esta mensagem que tu ouviste, guarda no teu coração. Busca a presença de Deus, busca o arrependimento. Porque esta crise, ela não vem para destruir filhos de Deus, mas ela vem para nos colocar num nível mais acima com Ele. Aqueles que são seus serão protegidos. Deus os guardará. Nenhum mal sucederá na tua casa. Crê nisso. Adora ao Senhor em conjunto da tua família, daqueles que estão juntos de ti. Em nome de Jesus. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, seremos abalados, seremos abalados, seremos abalados. Jamais, Senhor. Aleluia. Se
isso em Ti, Senhor, a nossa vida confia e descansa o nosso coração. Deus, que este tempo, Senhor, seja um tempo de organização de lares, organização de famílias, seja um tempo de reinventarmos, Senhor, porque novas crises surgirão, novas crises virão. Que nós possamos colocar a Tua palavra, Senhor, no nosso coração. Ó Pai, e que nós possamos ter ânimo, Senhor. A Tua palavra diz: no mundo tereis aflições, mas terei bom ânimo, porque Tu já venceste e nós vencemos contigo. Teremos bom ânimo, Senhor, porque sabemos que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará nas nossas casas, nem crise alguma, nem vírus algum, Senhor, porque aos Teus anjos Tu darás ordem a nosso respeito para nos guardar, para nos proteger, Senhor. Pai, que este seja um tempo, Senhor, de arrependimento na Tua presença, que seja um tempo, Senhor, de chorarmos, Senhor, diante de Ti. Para que no dia em que o Senhor vier, no dia em que a maior crise que a terra um dia poderá passar, a vinda do homem chegar, Pai, que o nosso estado, Senhor, seja de preparados. Que o nosso estado, Senhor, seja de preparados para subirmos contigo. Que nós possamos ser achados dignos, Senhor, de subirmos contigo, ó Pai. Thank you.